Terça-feira, 2 de abril de 2019, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Data que foi bastante lembrada no dia de hoje aqui pelo plenário Ulisses Guimarães, pelos deputados aí de todo o Brasil. Mas o plenário terminou de votar agora há pouco a lei que muda, a proposta que muda vários pontos da lei dos partidos políticos. É uma proposta que ficou conhecida como autonomia dos partidos políticos. Eu convido a conversar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, deputada que defendeu a proposta depois de muitas negociações com o relator deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, aqui em plenário, não só na semana passada, mas como hoje também. E eu vi muitas vezes a senhora falando que é importante assegurar o princípio constitucional da autonomia dos partidos políticos. Queria que a senhora explicasse para a gente quais pontos dessa proposta que estão trazendo essa autonomia prevista na Constituição. Bom, primeiro é necessário dizer que os partidos são as ferramentas legítimas da atuação da política, né? Do exercício da arte da política, que na verdade é a arte de convencer, de persuadir para mudar a vida das pessoas. Mas você precisa ter a ferramenta. No Brasil, infelizmente, nos últimos tempos de crise política, os partidos têm sido, de certa maneira, desmontados na sua fisionomia. É necessário remontar, resgatar essa fisionomia, né, para que possamos fazer da política esse mecanismo de contato e de representação da sociedade. Acredito que esse projeto ele é um estímulo à autonomia. Ele não, evidentemente, constitui qualquer ressalva a punições a partidos que não têm cumprido a legislação, mas ao mesmo tempo flexibiliza determinadas questões, como por exemplo, o diretório municipal que não recebeu recursos, ele não terá que prestar contas, porque ele prestará contas de fato de quê? Não é? Por outro lado, o aspecto relacionado ao tempo das comissões provisórias. Nós sabemos que há uma febre de comissões provisórias em vários partidos do país, que há partidos que têm um simulacro de donos, não é? Então, é necessário garantir a democracia, mas limitar o tempo das direções provisórias. Aqui houve propostas de ser por 2 anos, 4 anos, que foi a que eu defendi, acabou passando 8 anos, 2 eleições. Bom, é melhor do que ficar ad eterno, como estava até agora. Então, ao mesmo tempo que... Deputada, desculpa te interromper, mas quando a gente fala de órgão provisório ou comitê provisório do partido, a gente está dizendo o que exatamente? Exatamente aquela comissão que é criada no município, por exemplo, e que você, através da legislação, indica temporariamente aquela representação partidária, que terá, através de uma conferência ou de uma convenção, como o Estatuto defina, depois se transformar na eleição de membros permanentes. Agora, há partidos que passam a vida inteira sem realizar esta convenção para a eleição dos membros permanentes. E hoje nós estipulamos um prazo, para mim um pouco elástico, mas é o primeiro prazo que surge, não é? E isso é muito importante para que você transite dessa temporariedade para uma estrutura permanente. Enfim, então há também anistias temporárias e moratórias em alguns usos de recursos do fundo partidário, mas nada que comprometa o imediato impulso da atitude lícita, de punibilizar aquele que faz errado, mas ao mesmo tempo fazer com que os partidos não sejam tutelados, não tenham donos e tenham a sua democracia interna respeitada. Eu saio satisfeita, não é, dessa intervenção no aspecto da vida interna dos partidos, porque afinal de contas nós temos sido legislados de fora para dentro, por decisões judiciais, por provocações de membros do Legislativo ao Judiciário, e hoje o Legislativo toma iniciativa. Eu acho isso importante, um marco de demonstração de inteligência política e de ação legislativa atuante, né, pela Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ela que foi favorável a esse projeto que muda aí vários pontos da lei dos partidos políticos. Eu vou conversar agora com o deputado Tiago Mitrô,
do Novo Mineiro. Ele, na verdade, o partido dele, o Partido Novo, ele queria incluir no texto também uma questão que trata do uso do fundo partidário. Acabou sendo rejeitado pelo plenário, mas eles lutaram arduamente aqui, fizeram, né, uma luta para tentar colocar isso no texto, até convenceram parte dos parlamentares, foram 144 parlamentares que votaram a favor. Por que o texto não ficou do jeito que vocês queriam, né? Porque o que vocês queriam que tivesse a mais nesse texto? Olha, nessa emenda que nós apresentamos, como você mencionou, a gente gostaria de poder ter o direito de devolver para o Tesouro, né, o recurso que hoje a gente recebe do fundo partidário. Nós somos da opinião que partidos políticos, como entidades privadas que são, deveriam ter financiamento privado dos seus apoiadores e não financiamento público como existe hoje. Dado que essa é uma discussão mais longa, que tem que envolver toda uma reforma política e a discussão de financiamento dos partidos aqui no Brasil, o que hoje nós queremos, que é algo que a gente ficamos bastante impressionados com a pouca vontade dos demais deputados, é simplesmente que a gente pudesse devolver aquela parcela que cabe ao Partido Novo. Esse ano, com os nossos 8 deputados aqui na Câmara dos Deputados, a gente vai ter direito a cerca de 27, 28 milhões de reais do fundo partidário. E a gente passa numa situação hoje gravíssima fiscal no Brasil, estamos em déficit nos últimos 5 anos, e é claro que não é essa parcela do recurso que vai resolver o déficit do Brasil, a gente precisa aprovar a Previdência, a gente precisa aprovar uma série de outros projetos aqui, mas a gente quer no mínimo dar o exemplo. E hoje, infelizmente, a gente não foi bem sucedido em poder incorporar no texto esse texto que pudesse permitir ao Novo devolver o recurso para o Tesouro, mas vamos continuar tentando. A gente tem um projeto de lei que está tramitando também com esse intuito, o que hoje foi rejeitado foi uma emenda ao projeto dos partidos, e vamos continuar lutando aqui para o Novo poder ter essa liberdade de devolver o recurso que ele se recusa a usar. Tá certo, muito obrigada, deputado Thiago Mitrô, do Novo Mineiro. Então, vamos lá, resumindo. Gente, quando a gente está falando de fundo partidário, a gente está falando de mais de 900 milhões de reais de dinheiro público que vai ser repassado neste ano de 2019 para 21 partidos. Para você ter uma ideia, os 2 partidos que mais recebem esses recursos são o PSL e o PT, que recebem mais de 100 milhões de reais esse ano, e os que menos recebem serão o PPS e o PV, que vão receber cerca de 16 milhões de reais ao longo deste ano. Mas essa proposta, ela trata de outras questões também relacionadas ao fundo partidário. Por exemplo, a questão mínima que os partidos têm que usar para incentivo à participação feminina na política. Por exemplo, tem que usar 5% do que recebem do fundo partidário para isso. Os partidos não serão punidos desde que eles tenham utilizado esse dinheiro em 2018 para financiar campanhas femininas ou tenham guardado o dinheiro, e esse dinheiro vai ter que ser usado até 2020 para incentivar a participação feminina na política. Também tem a questão dessa questão da movimentação financeira, que a deputada Alice Portugal falou há pouco, que pode permitir a reabertura aí de 35 mil comitês que foram fechados por não ter prestado contas, mesmo não tendo feito movimentações financeiras, e várias outras modificações aí que agora vão ser analisadas pelo Senado. Bom, esses foram os principais destaques do dia de hoje aqui no plenário Ulisses Guimarães. Você pode acompanhar a partir das 9 da noite os principais destaques da Câmara como um todo, tanto na TV Câmara quanto na Rádio Câmara. Eu fico por aqui e volto amanhã. Tchau, tchau.